E agora que a gente já está no YouTube, né, gravando para o YouTube, é bom a gente falar que a gente está encerrando a série de mensagens sobre o povo a caminho. Essa série de mensagens, vocês lembram bem, fala sobre os textos, os registros de Lucas entre a conversão de Saulo e a decisão da igreja de Jerusalém. Essa época é uma época crucial para a transformação do evangelho, para fazer com que a igreja se transformasse numa comunidade a caminho do mundo, a caminho da realização da vontade de Deus no mundo. Esse é o momento. A igreja é impelida a sair da sua zona de conforto, que é boa. A vida comunitária é uma vida agradável. Eu já li vários comentaristas criticando a igreja de Jerusalém, por dar ênfase à vida comunitária. E, na verdade, não é isso. Ela é boa. A vida comunitária é boa. A gente sabe que a vida em comunhão, ela é bastante importante, só que ela não basta em si mesma. A igreja ela não pode viver uma vida comunitária fechada em si mesma. A igreja não é uma comunidade fechada. Ela é uma comunidade, mas uma comunidade em saída, como diz o Papa Francisco na sua expressão. É uma comunidade em saída. É um povo que não tem lugar seguro. Por isso que os primeiros cristãos usavam a palavra paroikia. Paroikia quer dizer peregrino, um lugar que não tem lugar fixo. A igreja ela é uma comunidade andarilha, uma comunidade itinerante, uma comunidade que não se estabelece fixamente num só lugar. Ela está ali e, ao mesmo tempo, está para o mundo. Também os primeiros cristãos usavam muito a expressão latina urbi et orbi, aqui e no mundo. É isso que a igreja é. E a igreja de Jerusalém fez muito bem o seu trabalho de ser uma comunidade do lugar, o aqui. Agora, para o mundo foi preciso que um projeto divino, um mover de Deus, um mover do Espírito Santo de Deus, para que a igreja pudesse se abrir para o mundo. Há alguns comentaristas, e nós já vimos aqui, inclusive, que entendem que esse mover não foi algo planejado, mas foi consequência da perseguição. Tem alguns versículos nesse trecho, né, de Atos de 9 a 15, que parecem indicar isso, mas a sucessão de acontecimentos dão a indicação clara de um mover de Deus para que uma nova igreja surja e, junto com essa nova igreja, uma nova consciência de missão. Então, o que Deus faz? Ele faz se converter um cara chamado Saulo, que era um perseguidor, um judeu radical, um fariseu, daqueles mesmos radicais. E esse sujeito é o que vai fazer com que a mentalidade da igreja mude. Os cristãos que foram perseguidos, que também se incluem nesse mover de Deus, se reúnem para poder formar a igreja de Antioquia. E foi na cidade de Antioquia, que era um centro político, um centro comercial importante da época, onde todo mundo afluía, que começa essa base para a ação missionária. Eu pulei aí a experiência de Pedro, né? Ninguém menos que Pedro, que era o cabeça da igreja, que era aquele líder que exercia influência sobre os demais apóstolos, que vai fazer com que ele se abra para a conversão de gentios, como foi o caso de Cornélio. Então Deus dá uma visão para ele, o Espírito de Deus o prepara, não é?
para a visita dos mensageiros de Cornélio. Ele vai à casa de Cornélio e ele vê o Espírito de Deus, enquanto ele pregava, enchendo a vida das pessoas que estavam ali, da mesma forma que ele viu lá no cenáculo, né? Naquele pequeno espaço onde estavam reunidos os primeiros discípulos. Atos capítulo 2, né? É isso que vai acontecer. Agora, o que acontece com essa igreja, né, que vai fazer vai enviar pessoas, essa igreja de Antioquia, que envia missionários, Saulo e Barnabé, né? Nessa viagem missionária que Saulo se identifica como o Paulo, ele resolve fazer uma mudança radical na sua vida para se transformar em uma outra pessoa. Senão, o Saulo era a minha história anterior. Eu agora sou o Paulo, aquele que prega o amor de Deus para pessoas que são amadas por Deus. E esse mover de Deus, no meu modo de entender, é aquilo que fez com que a igreja assumisse o seu papel de uma igreja em caminho, uma igreja a caminho, uma igreja aberta para o mundo. E hoje nós vamos ver a última etapa dessa jornada, que foi a assembleia que a igreja em Jerusalém resolveu realizar por causa dos problemas que surgiram dessa nova igreja em Antioquia. Então nós vamos dar uma olhada no texto bíblico que nós preparamos para essa mensagem de hoje. O tema dessa nossa mensagem é: a igreja a caminho age em comunhão. Eu botei um no aí que está demais aí. A igreja a caminho age em comunhão. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação encontra-se em Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Atos 15, versículos 8 e 9. Está aí no esboço dos irmãos, está também na nossa apresentação aqui na tela. E quem quiser pode dar uma olhada na sua Bíblia. Será importante a gente dar uma olhada. Nós, como fazemos nas outras mensagens dessa série, nós vamos fazer um sermão expositivo. Então, se alguém for acompanhar na sua Bíblia, pode deixar aí aberta, porque nós vamos fazer um passeio no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ler esse texto, né? Que diz assim, Atos 15, versos 8 e 9. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Essa palavra é do apóstolo Pedro. Por que ele falou isso? Bom, se você der uma olhada lá no começo do capítulo 15, você já vai encontrar um problema sendo formado. Um grupo de irmãos na fé, queridos irmãos, né? Que saíram da Judéia, fizeram uma viagem, gastaram dinheiro, foram na igreja dos outros para fazer fuxico, né? Dizem assim, não, vocês estão tudo errado. Você não pode ser cristão, não. Não pode ser cristão, não. Tem que se circuncidar primeiro. Eu? Me circuncidar? Você está doido? Aí tem a polêmica. É a primeira polêmica que o cristianismo enfrenta, né? E é por causa dessa polêmica que nós vamos entender todo o movimento que acontece no capítulo 15 de Atos, que é considerado o registro do primeiro concílio da igreja. Eu não vejo dessa forma, não vejo aqui em modo nenhum um concílio de igreja, ou um sínodo, ou como é que se chama? A igreja católica sempre tem, concílio, concílio Vaticano II. Não vejo em nenhum momento essa realidade. Vejo uma assembleia de pessoas resolvendo problemas como nós fazemos em nossas igrejas. Temos um problema, temos uma questão,
apresentamos os pontos de vista e tomamos decisões. É assim que funciona. E foi isso que a igreja fez. Para resolver o problema, a igreja resolveu fazer, na verdade, como é que eu vou dar o nome? Uma assembleia, uma reunião. Lucas chama de reunião. E é isso que vamos chamar aqui. Não tem outro nome para esse acontecimento do texto que não seja reunião. O que acontece com essa atitude da igreja? A atitude da igreja mostra que ela é realmente uma igreja preocupada com a vida em comunhão. Esse ato, essa atitude de enfrentar o problema daqueles cristãos da Judéia que foram até Antioquia para poder ensinar coisas diferentes que não estavam previstas, essa atitude da igreja de chamar ao diálogo, de chamar a uma decisão comum, é o retrato da comunhão que a igreja cristã vem desenvolvendo desde o começo. Meus irmãos, minhas irmãs, como que a igreja resolve conflito? Resolve em comunhão. Não através de radicalismos, mas através da liberdade de expressão, da oportunidade de dialogarmos, de sentarmos à mesa com ideias diferentes para a gente poder tratar das nossas diferenças. Livremente, sem oposição, sem radicalismo, sem lacração, como acontece nos dias de hoje. Então, hoje tem acontecido algo muito triste. Se alguém pensa diferente, os cristãos, de modo geral, estão agindo de forma radical, excluindo, eliminando, até mesmo discriminando as pessoas que pensam diferente de atuar. Olha, eu tenho sabido de pessoas que são demitidas de ministérios nas igrejas, que são perseguidas, que são afastadas. Alguns usam o nome ridículo de serem colocados na geladeira, né? E isso dentro da igreja local, fora dentro das instituições denominacionais de pastores, homens de Deus formados, com titulação, com vida piedosa, que são demitidos das suas funções, professores de seminário, executivos de organizações, que são demitidos por pensarem diferente do status quo, daquela condição esperada. Por isso que a nossa frase provocativa do começo dessa mensagem de hoje é: vida cristã é vida em comunhão em todos os sentidos. Se nós não conseguimos sentar com quem pensa diferente, nós não temos vida em comunhão coisa nenhuma. E o discurso da comunhão passa a ser uma hipocrisia. Nós somos hipócritas se dissermos: valorizamos a comunhão, vocês são bem-vindos. São bem-vindos coisa nenhuma. É só pensar diferente que a gente vai ver o que acontece dentro das igrejas com as pessoas que pensam diferente. Eu não quero aqui provocar nada, mas aqui entre nós, nesse pequeno grupo que nós estamos, já temos experiências de sobra de pessoas que foram perseguidas, discriminadas, excluídas da convivência comunitária por pensarem diferente. Então, para a gente completar esse raciocínio provocador, a vida comunitária é marcada por decisões que visam sempre o bem comum, não o meu interesse pessoal, não o interesse de um pequeno grupo, mas aquilo que é bom para todos. A gente precisa resgatar esse espírito de Atos 15 na vida da igreja. Aliás, os católicos estão na frente quanto a isso. No Vaticano está acontecendo, acho que a previsão é até 2024, um sínodo para tratar dos sínodos. Eles chamam de sínodo dos sínodos. Eles querem fazer uma escolha de, em vez de ser aquela igreja radical, logo os católicos, né? Aquela igreja radical, autoritária, decisões que vêm de cima para baixo, eles querem uma igreja sinodal, como eles estão chamando. Uma igreja que discute, uma igreja que senta à mesa com os diferentes
para poder discutir ideias. Isso é o modelo do cristianismo. Isso, a Igreja Batista tem essa estrutura. Ela existe exatamente a partir dessa realidade. Ser batista é isso. Uma vez, conversando com um dos presidentes antigos da Convenção Batista Brasileira, ele falava o seguinte: nós temos que resgatar nossa identidade denominacional. E eu estou quieto. Você não acha, Irênio? Acho. E se vamos tratar de identidade denominacional, nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar da liberdade de opiniões. Uma identidade denominacional que não respeita as diferenças de opiniões não é batista. Aí o assunto mudou de rumo, porque a gente começou a lembrar, né, das assembleias denominacionais, que, no meu modo de ver, é uma das coisas mais belas da denominação batista. Quando você está naquela assembleia enorme, com 3.000 mensageiros, né, 2.000 mensageiros, e aquele irmãozinho lá do interior pede a palavra e dá a sua opinião. Se ele for cerceado na sua opinião, ele vai lembrar, como um batista, de que ele tem o direito de expressar a sua opinião divergente. Sim, seja ele um grande obreiro, seja ele um simples mensageiro da sua igreja, que veio lá do interiorzão para participar das decisões da denominação. A gente precisa resgatar isso. Nossa igreja é isso. A gente discute os nossos problemas, a gente trata dos nossos assuntos. E é assim que a gente precisa manter. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente olha para a experiência dos primeiros cristãos e vê que eles também tentaram, de algumas formas, serem alvejados para a quebra dessa comunhão, dessa liberdade de expressar opiniões, de pensar diferente. Um grupo de irmãos sai da Judéia, da igreja de Jerusalém, e vai até a igreja de Antioquia colocar caraminhola na cabeça dos crentes. Foi a primeira heresia. A primeira heresia do cristianismo já acontecia ali. Eu deixei aqui o versículo, está no versículo 1, né? Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar. Petulância, né? Agora aqui eu vou te ensinar a verdade. Que abuso! É um abuso. O Espírito de Deus não está abençoando, meu amigo? Não é Deus que está fazendo a obra? Quem são vocês para virem aqui nos ensinar aquilo que é certo ou errado? Trazer uma verdade absoluta, inquestionável? Não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho não é dessa maneira. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Vocês vão tudo para o inferno, de não cortar o prepúcio dos meninos. Tá doido? Você comeu o quê? Né? Pensei besteira, né, gente? Agora, a gente pensa, isso é um ensino, é um princípio teológico, é um princípio bíblico. Eles foram lá com a Bíblia. Moisés, lei de Moisés. Não, isso aqui não. Isso aqui é lá do judeu. Nós não somos judeus. Nós não queremos judaísmo aqui. Nós queremos Cristo. E isso, então, coloca em xeque duas doutrinas básicas do cristianismo, em que Paulo foi o principal teólogo que formulou essas teorias, essas teologias, né? Então, essa primeira heresia do cristianismo colocava em questão dois aspectos essenciais da doutrina. O primeiro, o sentido universal da salvação. A salvação é para todos. Não importa se é judeu, se é gentil, se é grego, se é romano, se é sírio, se é africano, se é nórdico. Não importa.
se é americano. O que importa é que é ser humano. E a salvação é para todos. O sentido universal da salvação é colocado em questão naquele momento. Que para se tornar salvo, era preciso se tornar judeu. Isso é da teologia judaica, de achar que só os judeus são salvos. Então você precisa se tornar judeu para ser salvo. Isso é um absurdo. Nem na Bíblia tem isso. Nem na Bíblia tem isso. É preciso a gente entender, inclusive Tiago vai lembrar isso, né? Que o propósito de Deus é a salvação de todos. O Senhor quer a salvação de todos. Ele quer que todo ser humano seja salvo, independente de qualquer coisa. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que todos e todas tenham acesso à salvação. O segundo aspecto que é colocado em questão é a suficiência da graça. Eu aqui não estou sendo calvinista não, viu, gente? Porque Calvino é que é o teólogo da suficiência, da graça suficiente. Mas porque a graça é suficiente mesmo. Paulo disse isso, né? Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos. Você não precisa mais fazer qualquer coisa para ser salvo. Eu vou acender uma vela para ser salvo. Eu vou fazer tudo certinho para ser salvo. Eu vou parar de pecar para ser salvo. Nada disso vai te salvar, meu irmão, minha irmã. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Se credes, verás a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Quem crer em mim já foi salvo. Está salvo. É Jesus quem diz isso. A graça é suficiente, sim. Não é uma doutrina apenas, é uma mensagem de Jesus. A salvação é unicamente por meio da fé. Olha que duas coisas, o que esses camaradas da Judéia vieram fazer, né? Eram mensageiros de Satanás, só pode, né? O cramunhão estava insatisfeito com a salvação de pessoas, né? Ele queria atrapalhar a obra do Evangelho. Por isso que a narrativa do capítulo 15, né? Muitos teólogos olham para esse capítulo e veem como assim, o ponto da virada. É nesse momento em que a igreja se abre para o mundo. Eu estou mostrando para os irmãos nessa série que vem lá adiante. Deus vem preparando. O Espírito Santo vem trabalhando. E é exatamente nesse momento que chega o auge desse mover de Deus. A igreja de Jerusalém, quando sabe disso, ela se reúne. Os irmãos de Antioquia mandaram Paulo e Barnabé para Jerusalém. Vai lá reclamar dessa gente. Vamos lá conversar com os presbíteros da igreja, com os apóstolos, porque são eles que estão lá. Será que foram eles que mandaram? Ou foi um grupo de irmãos que se acha dono da verdade, que resolveu dar uma lição de moral para a gente aqui? Não tem, a igreja tem essas coisas, né? A igreja de Jerusalém também teve, tá, gente? Eu vou corrigir, eu vou ensinar a verdade. Eu me lembro de uma reunião da Convenção Batista Fluminense. Falecido pastor Mauro Israel Moreira. Ele recebeu um telefonema de um líder denominacional famosíssimo, já falecido também. O sujeito disse: pastor Mauro, eu vou lhe dar algumas lições sobre a verdade do Evangelho para o senhor aprender, que eu acho que o senhor esqueceu. Aí o pastor Mauro disse: ok, vamos marcar um dia. Aí chegou, ele humildemente disse: vamos, eu aceito. Dia tal, assim. Só que foi uma reunião com todos os pastores, todos os líderes de organizações. Aí o pastor Mauro disse: olha, eu recebi o telefonema do pastor fulano de tal, assim, falando que ia me ensinar lições de verdades do Evangelho. O irmão está com a palavra, pode passar os seus ensinamentos. Meu Deus, que discussão! O homem caguejou, né? Reclamou. Eu disse: mas é isso, gente. Você quer falar o quê? Coisa que
Você tem uma verdade melhor do que a de todo mundo aqui? É isso? Você quer saber, quer dizer que você é mais verdadeiro do que Deus? Do que o Evangelho? É isso? E foi isso que a igreja de Antioquia fez. Vai lá conversar com os apóstolos, ver se é assim mesmo. Que negócio é esse de vir aqui dizer uma verdade que não está na Bíblia? Eu quero saber que evangelho é esse que vocês estão lendo. Eu quero saber que Bíblia é essa que anda dizendo para ter ódio. Eu quero saber que Bíblia é essa que andam lendo para poder dizer que precisa desprezar os pobres, menosprezar os carentes, as vítimas. Quero saber que evangelho é esse. E foi Paulo e Barnabé para Jerusalém perguntar. Houve uma discussão grande. Eles discutiram muito. Houve uma polêmica enorme, né? No versículo 16, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão encontrar ali já Paulo assumindo que isso não pode acontecer. O que aconteceu? Vamos lá. Será que eles são melhores do que conhecem mais Bíblia do que outros? Será que são, como diz Dietrich Bonhoeffer, como eu gosto sempre de citá-lo, né? São mais santos que Deus? São mais santos do que Deus? São mais perfeitos do que Jesus? É isso que acontece na igreja? Então, é nesse momento que, para resolver a questão, a igreja dá uma freada. Diz, não, vamos sentar aqui. Apresenta o seu ponto de vista aí, Paulo e Barnabé. O que aconteceu lá? E aí, os irmãos que foram lá, o que vocês fizeram? Que doutrina é essa aí? Explica aí direitinho. E houve discussão. Discutiram acaloradamente. Versículo 16. A discussão foi acalorada. Tiveram liberdade de expressar suas opiniões. De dizer aquilo que pensam. Todo mundo. Eu penso assim e o outro pensa de outro jeito. São posições divergentes, ok? Vamos chegar aqui agora no consenso. Chegou a hora do consenso. Na hora do consenso tem dois discursos. O primeiro discurso é de Pedro. Palavra de autoridade, né? E ele diz, olha aqui, o que aconteceu. Eu vi o Espírito de Deus descer sobre gente incircuncisa. Entendeu? Eu vi isso acontecer. É aí que vem a palavra, né, que ele dá, né, para os irmãos. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles. Esse ele é o Espírito Santo, visto que purificou os seus corações pela fé. Foi isso que eu vi. Pedro, ele não faz um discurso teológico, bíblico, rebuscado. Ele vai aos fatos. Eu tive essa experiência. É isso que ele vai dizer. Gente, eu vi isso. Pedro. Eu vi pessoas incircuncisas sendo cheias do Espírito Santo, como qualquer um de nós experimentou. Bacana. Acho que foi um balde de água fria, não foi, Marcelo? Agora, vamos ouvir o segundo discurso. Tiago. Quem era Tiago? Tiago é uma espécie de meio-irmão, né? Vou chamar. De meio-irmão de Jesus. Ele tinha uma função muito importante na igreja, que o outro Tiago tinha sido assassinado por Herodes, né? A gente viu isso antes. E o Tiago, meio-irmão de Jesus, que estava na igreja, era um auxiliar de Pedro. Ele funcionava como o pastor da igreja local, era o pastor de Jerusalém. Enquanto Pedro era um líder do colégio apostólico. E Tiago cuidava da comunidade. E aí, então, ele começa o discurso dele.
ele começa a fazer argumentações bíblicas. Ele diz: isso está de acordo com a Bíblia? Ele diz: está. Então ele vai citar o profeta Amós, vai citar o profeta Jeremias, está lá no texto, pode dar lá depois, né? Vai citar o profeta Isaías e vai dizer assim: então, gente, diante do que a Bíblia diz, julgo que não podemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. É assim. No máximo, a gente pode dar alguns conselhos para que eles possam não haver um conflito, porque vai que a gente sai alguém aqui da igreja de Jerusalém e vai visitar a igreja de Antioquia e sofre um choque cultural por ver tantas diferenças, né? Mas o que diz respeito a isso? Comidas, atitudes morais, é isso que a gente vai cuidar, para que haja uma harmonia, pelo menos para não haver uma escandalização a maior entre os irmãos, né? Imagina, a gente que gosta de comer arroz com feijão e o rabinho do porco, né? O feijão, né? Aí você convida o irmão para almoçar na sua casa e ele não come rabo de porco de jeito nenhum. Pronto, tem um problema formado. Sabe que isso aconteceu uma vez na nossa igreja? Pastoreava uma igreja que nós recebemos irmãos de outra denominação muitas vezes. E de vez em quando eles vinham cantar na cidade e a igreja ficava na saída da cidade e eles ligaram, havia um coral enorme. Ligaram: pastor Irênio, podemos cantar na sua igreja? Eu disse: claro, vamos. Acho que era o coral Renascença lá de Vitória, era no coral de Vitória. Aí se vem, só que naquela alegria que eu estava, eu esqueci que era o domingo da ceia. Quando eu cheguei na igreja domingo de manhã, os diáconos já tinham preparado tudo, o coral já tinha chegado, já estava tudo a postos. Aí disse: e agora, pastor? Quando a gente for servir, serve os irmãos ou não serve? Porque Batista tem isso, né? Ceia restrita. É uma doutrina batista séria. Já vi concílio de pastor rejeitar o candidato porque o candidato defendeu a ceia livre. Ceia restrita. E se agora, Irene, você faz o quê? Eu disse: gente, vamos pensar aqui o seguinte. Se eu for comer na casa de vocês, o que é que acontece? Eu coloco a comida na mesa e quem quiser come, quem quiser não come. É isso que acontece na minha casa. Na minha casa, come o que tem. Eu ofereço o que tenho aos meus convidados. Quer comer, come. Se não quiser comer, não come. A escolha é do visitante, não é minha. Chega só: isso aqui você não pode comer. Só come isso aqui. Isso aqui você não pode. Eu não vou fazer isso. Na minha casa, não vou fazer. Aí eu vou fazer o seguinte, para a gente não ferir os nossos costumes. Eu não vou falar da doutrina batista com tantos visitantes. Se eles vieram nos abençoar com a música deles, como que eles não serão abençoados com o elemento do pão e do vinho? Ainda mais que o pão é desse tamanhozinho, né? Que egoísmo! E aí, então, na celebração da ceia, foi um momento de comunhão, um momento de alegria. Todos participaram, todos se banquetearam com a ceia e foi uma alegria imensa. Acho que era mais ou menos isso que estava em questão nos conselhos de Tiago para a igreja de Antioquia. Gente, cuida para que não haja um constrangimento quando chegar visitante. Cuida para vocês terem coisas em comum com a gente. Algumas coisinhas que sejam em comum. Vocês não precisam abrir mão da cultura, dos hábitos de vocês. Só para lembrarem
que entre judeus e gentios tem coisas que não dá para acontecer. Por exemplo, você chega lá, chama a gente para almoçar na sua casa. Aí tem comida que a gente sabe foi comprada no açougue com comida sacrificada a ídolo, como Paulo fala na carta aos Coríntios. Não vai dar, não vai rolar. Ou então bota uma galinha a molho pardo na mesa. Não rola, para a gente não rola. Vai ser um escândalo. Nós não comemos essas coisas. Então, cuida disso, para que não haja constrangimento. Conselho de Tiago. Só isso. E isso, gente, é que faz com que a ética da igreja, a comunhão da igreja, aliás, seja respeitada, valorizada. Algo que Paulo vai lembrar lá na carta aos Coríntios. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Paulo aos Romanos, né? Se comer carne escandaliza o teu irmão, meu amigo, não coma carne. É isso. O fraco na fé, ele precisa ser cuidado, amado. É isso que vamos fazer. Algo que fortaleça a comunhão na igreja. E então, nós vamos encontrar nessa decisão da igreja uma atitude de mandar uma carta, baseado na palavra dos dois apóstolos. Disse, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma carta para os irmãos de Antioquia. Dizer que está tudo bem, está tudo resolvido, mas que eles cuidem de algumas coisinhas para promover a comunhão. É isso que eles vão fazer. E mandam 2 irmãos entregarem a carta. Tem o nome deles, né? É Judas, se não me engano, ele é Barsabás. Ele tem um sobrenome. E Silas, que também tinha um ardor evangelístico muito grande. Vai lá, entrega essa carta para os irmãos. É essa carta que tem o teor necessário para que a vida em comunhão seja fortalecida. Por isso, eu queria colocar algumas questões aqui relativas àquelas atitudes que fortalecem a comunhão e o testemunho nosso como cristãos no mundo. O que é que nós podemos fazer para que o nosso testemunho seja unânime, seja convincente, que nós demonstremos que somos uma igreja comprometida com a graça e o amor de Deus, com a salvação de todas as pessoas, com aquela mensagem essencial do Evangelho, que é a salvação pela fé. Bom, a primeira coisa que eu vejo é que a carta que eles mandaram tinha um sentido de valorização da vida. Há uma ética de valorização da vida. Talvez algumas pessoas que fazem aquela leitura literal da carta vão entender regras morais. Como é que eram os teores da carta? Tem aqui, ó. Diz assim a carta: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. A carta foi transcrita literalmente no texto de Lucas. Um analista literal desse texto vai dizer assim, é isso que você vai fazer. Não pode comer sangue, não pode comer carne de animal estrangulado, não pode ter imoralidade e não pode ter comida sacrificada a ele. Você entendeu? Literalmente é. Mas vamos fazer aqui um exercício de leitura desse texto para os nossos dias atuais. O que eu vejo é que os conselhos da Igreja de Jerusalém estavam ligados à valorização da vida. E não ligado à criação de costumes e tradições. Eventualmente, naquela comunhão, podia ser que envolvesse
alguns costumes e tradições por causa da convivência. Mas o que eu estou vendo é que os apóstolos, a igreja de Jerusalém, está preocupada com uma ética da vida, de respeito à vida. Por exemplo, abster-se de comida sacrificada a ídolos. Isso lembra diversidade religiosa. Gente, vamos pensar aqui. Nós vivemos numa sociedade com uma diversidade religiosa. Então é bom a gente respeitar as tradições, as liberdades que existem. E se vamos usar comida sacrificada a ídolos, que a gente possa fazer isso conscientemente, com respeito, respeitosamente. É isso que a carta está dizendo. Ela não está dizendo proibido comer carne sacrificada a isso. Não, gente, se abstenha. Se você sabe que não vai fazer desdém ficar santificando a carne, porque vamos aqui benzer a carne, vamos fazer aqui um descarrego da carne, que não sei o que. Não, não vou fazer isso. Vou fazer com respeito. Se eu estou participando, participo conscientemente. Agora, não quero fazer isso. Ok, evita. Ajuda, né? Como diz Paulo aos Romanos. Se comer carne comprada em açougue é escândalo para o seu irmão, para de comer. Pronto, acabou. Não discute mais sobre isso. Deixa o outro lá no respeito dele. É ele lá. Para a gente não faz mal nenhum. Né? Paulo diz aos Romanos, compra de tudo que vende no açougue, sem perguntar. É assim que funciona. Ah, não, porque aqui foi sacrificado para o ídolo, foi consagrado para não sei o quê. Gente, deixa para lá, isso é eles lá que fizeram. Não fui eu que fiz. Não vai te fazer mal nenhum. Segunda coisa, o segundo exemplo. Aí fala de abster-se do consumo de sangue e animais sacrificados de forma violenta. Né, que é o... Como é que chama essa carne? É kosher. O judeu chama, né? Que é os árabes também têm essa coisa aí. Inclusive, teve um problema com a compra dos frangos brasileiros, que tiveram que mudar a forma de abate para que os árabes pudessem comprar o nosso frango. Né? Me lembro, eu era garoto, teve uma polêmica tremenda quando começaram a vender carne para os países árabes, o Irã e tal. Porque eles eram degolados. Eles não comemos carne assim. Por quê? Porque o animal é estressado para morrer. Então tem que ter uma ética para abater um animal que vai ser para o nosso consumo. Não é de qualquer maneira. É com respeito à vida do animal. Hoje existe uma ética para o consumo de carne de animais imolados e tal, porque isso faz parte do nosso respeito à vida. É preciso aprender a respeitar a vida, até mesmo na hora de sacrificar os animais para que nós possamos usar para o nosso consumo. Isso lembra que toda forma de vida precisa ser respeitada. Toda forma de vida precisa ser respeitada. E vem também a exigência de abster-se da imoralidade sexual. A palavra lembra pornografia, lembra promiscuidade, lembra toda sorte de orientação equivocada em relação à sexualidade. É preciso que a gente respeite a sexualidade humana. Abster-se da imoralidade sexual lembra o respeito ao outro como pessoa em sua liberdade. É isso que eu leio nessa carta. Eu não leio uma série de ordens literais, mas uma série de chamados para que a gente possa respeitar a vida do outro. Seja ele um ser humano, seja ele um animal. A segunda coisa que
A segunda atitude que a gente precisa ter em relação a essa vida de comunhão na nossa ação no mundo é uma atitude de humildade para a gente acolher o outro. Ser humilde. Os da Judéia chegaram lá cheios de petulâncias, arrogâncias, dizendo: vocês estão errados, eu vou ensinar a verdade para vocês. E os cristãos de Antioquia foram mais humildes, foram mais nobres, porque a igreja de Antioquia acolheu com humildade aquela carta. Vem uma carta aí, pronto, acabou com a nossa alegria. Vamos dar uma bronca na gente. Não, vamos ler a carta. Vamos ouvir os conselhos. E diz a palavra de Deus que os irmãos leram com alegria. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Para eles, aquela palavra era uma palavra de encorajamento, para dizer: segue adiante, continua fazendo o que vocês estão fazendo. A mensagem da carta serviu como palavras de encorajamento para o testemunho cristão no mundo. E uma última atitude é uma nova disposição para a gente fazer obra missionária. Se você olhar lá no finalzinho do capítulo 15, vão encontrar que logo depois de passar esse entrevero, esse imbróglio, né? Palavras difíceis, né? Uma vez estava numa mensagem e meu filho estava assistindo e colocou no Twitter: meu pai soltou um defenestrado na mensagem. Ele diria aqui: meu pai soltou um imbróglio, entrevero. O que é isso? É isso aí, essa coisa feia. É briga, é discussão, essa coisa que entristece. É tão feio quanto o nome. E esses irmãos dizem assim: gente, o que a gente está fazendo aqui? Vamos ganhar o mundo para Cristo agora. Estamos livres para isso. Vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer. Aquilo que a gente foi chamado para fazer. Ganhar almas para Cristo. Alcançar outras pessoas. E aí Paulo e Barnabé se reúnem novamente para reorganizar a viagem missionária. Novo problema. Porque Barnabé queria levar o jovem João Marcos. Lembra do João Marcos? É aquele que na primeira viagem logo voltou, né? Segundo alguns analistas, João Marcos abandonou a viagem porque não aguentou as pressões da viagem. Era muito difícil. Não tinha onde dormir, não tinha hotel 5 estrelas, tinha que andar a pé, tinha que enfrentar perseguição, tinha que ser, muitas vezes, passar por viagens marítimas longas. Então, João Marcos não suportou a viagem e voltou. E Silas, então, Paulo, quando vê aquela decisão de Barnabé, ele diz: não, isso aí não. Não deu da primeira vez, não vai dar na segunda. Comigo, não. Os radicalismos de Paulo. Mas é verdade isso. Havia um ardor missionário. Havia um desejo da igreja de Antioquia de ganhar almas para Cristo. Só que, a partir do desentendimento entre Paulo e Barnabé, surge uma solução. Qual é a solução? Em vez de uma equipe missionária, vamos ter duas. Mas ok, eu não vou com João Marcos, diz Paulo. Vai você. Eu vou escolher outro. E escolheu Silas, que foi um brilhante companheiro de viagem. Quando a gente estudar a partir do capítulo 16, a gente vai ver que as experiências de Paulo e Silas nas viagens missionárias são extraordinárias. Não se ouve mais falar nem dos presbíteros da igreja de Jerusalém, a partir do capítulo 16, e nem se ouve mais falar de Barnabé e João Marcos. A gente sabe que eles foram homens de Deus que trabalharam, que fizeram uma obra extraordinária,
João Marcos escreveu um evangelho, o Evangelho de Marcos. Então, eles são pessoas muito importantes. Mas quem vai brilhar mesmo é a segunda equipe que surge, a equipe de Paulo e Silas. É aí que começa, então, esse mover, né? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. E do conflito que surge entre ele e Barnabé, sai uma solução. Em vez de uma equipe, duas equipes missionárias. Para a gente concluir essa palavra, eu deixo essa experiência extraordinária que surge de um conflito. Problemas existem na igreja. Problemas, dificuldades, desentendimentos acontecem na vida em comunidade. Como aconteceu daqueles irmãos virem com ideias tão estranhas, se achando donos da verdade. Pode ser que aconteça? Pode ser. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve buscando orientação de Deus. E a gente percebe que Lucas está registrando, dizendo que em tudo, mesmo nos conflitos, mesmo nas adversidades, o Espírito Santo de Deus está fazendo com que não haja impedimento para que a vontade de Deus aconteça, para que a obra de Deus continue. Isso é muito importante a gente entender. Não importa o tamanho do conflito que a gente tem, do tamanho do problema, não há nada, absolutamente nada, que impeça o progresso do Evangelho. Uma vez estava numa reunião da igreja, numa outra igreja que eu pastoreava, e disse assim: gente, tem forças querendo impedir que a nossa igreja viva bem. O diabo está muito agitado aí. Aí um diácono bem humilde, ele era gago, inclusive, e ele disse uma coisa que nos silenciou naquele momento. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Esse problema para Deus não é nada. Veio gente lá da Judéia fazer o inferno aqui, ensinar a doutrina errada. Esse problema para Deus não é nada. Não é isso que vai impedir. Teve aí a discussão, porque eu não quero a companhia de fulano, porque eu não gosto da cara daquele sujeito. Ok. Isso não é impedimento para que a obra de Deus aconteça. Um problema aponta sempre uma solução. Paulo escolheu a Silas e partiu. Olha que palavra bonita, gente. Partiu como? Assim, a moda bambu? Não. Encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Gente, isso é maravilhoso! Como que a gente não pensou nisso? Vamos mandar mais gente. Vamos fazer mais equipes. E segundo a história do cristianismo, vários grupos missionários foram mobilizados para ganhar outras regiões para Cristo. Paulo e Silas é apenas um registro que nasce de um conflito, nasce de uma luta. Que Deus nos abençoe, gente, para que a gente possa aprender isso, né? Que Deus nos abençoe. Estamos passando por conflitos? Estamos. Temos dificuldades? Temos. Temos problemas? Temos. Mas essas dificuldades, esses conflitos, esses problemas apontam soluções. E quem vai mostrar isso para nós é Deus. Você vê, foi preciso faltar água no espaço para a gente estar aqui com ar-condicionado, né? Compartilhando, né? Coisa boa, não é? Foi preciso faltar água. É solução de Deus para nós, né? E que Deus nos abençoe para que isso continue, para que essa obra continue. Vamos orar?
Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado com Tua graça, com Teu favor. E que, ó Deus, nós possamos aprender que o Senhor tem o seu modo de dirigir a Tua obra. Que não são os conflitos, não são as divergências, não são os nossos problemas que vão impedir a realização da Tua obra entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar no Senhor e saber que o melhor que o Senhor tem preparado para nós está por acontecer. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando aqui ao final da nossa gravação e eu quero deixar uma palavra para os nossos amigos do YouTube que possam nos acompanhar. Curta essa transmissão, se inscreve no nosso canal para receber nossas informações. No próximo mês, nós começaremos uma nova série de mensagens que vai se basear no Sermão do Monte. Será uma jornada de 40 dias de estudos no Sermão do Monte, que estamos chamando de compromisso. 40 dias de compromisso. Uma jornada para a gente assumir o compromisso de ser um sinal do reino de Deus no mundo. É para isso que existe o Sermão do Monte, né? Que Deus nos abençoe. Chegando então ao encerramento da nossa transmissão.